Então, galera, vamos aqui para mais uma refutação de um vídeo curto do tão aclamado aí, do tão aclamado super-homem dos ateus, né, do ateísmo atual, o Fábio Sabino, uma figura bem conhecida aí na internet. Vamos para mais uma refutação. O título do vídeo dele aqui, ó, é curto: E se a Bíblia não for inspirada? Vamos analisar aqui algumas falas dele. Está escrito na minha Bíblia: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele é antes de todas as coisas. Aí Paulo vai escrever também. Ele é antes de todas as coisas, e tudo que foi feito, sem ele nada que foi feito se fez. Então Paulo não recebeu a revelação do Espírito Santo para escrever isso, nem o evangelista João teve. Bom, aqui ele faz menção ao texto de João 1, verso 1, e também lá de Colossenses 1, 16 a 19, onde praticamente nós temos uma estrutura parecida, né? João falando que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, era divino, aliás. Sem ele nada do que foi feito, do que existe, se fez, né? Declarando que Jesus é atemporal. E Paulo vai comungar da mesma ideia, escrevendo ali em Colossenses 1, de 16 a 19, tratando praticamente sobre a mesma vertente. Revelação para escrever isso? Não, senhor. São adaptações do livro de Enoque. É Enoque quem vai tratar de um Messias que existe antes de qualquer coisa criada, antes do universo. Bom, então ele vai dizer que são adaptações à narrativa joanina e também a narrativa paulina, adaptações do livro de Enoque. Mas qual é o critério que ele se utiliza para isso? Nenhum. Simplesmente achismo da parte dele. Mas será mesmo que é só Enoque? Eu não conferi a obra de Enoque para dizer se sim ou não. Mas será mesmo que esse conceito vem de Enoque? Ou os profetas da Antiga Aliança também tinham a ideia de um Messias eterno, ou seja, atemporal, sem princípio de vida e sem fim de vida? Bom, Isaías declara que o Messias é pai da eternidade. Isaías 9:6, o texto reza: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, né? El Gibor, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E o contexto aqui trata do Messias e o descreve como Pai da Eternidade, ou seja, aquele que está sobre o tempo, porque é antes de todas as coisas. Então Isaías o descreve como Pai da Eternidade. E em Miqueias, capítulo 5, verso 2, também tratando do Messias, é uma profecia messiânica. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2 diz: E tu, Belém Efratã, aposta que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias diz que a origem do Messias são desde tempos antigos, remotos. E o hebraico aqui, a expressão tempos antigos, remete a tempos perpétuos, desde os dias da eternidade. A eternidade não tem dias, portanto é uma expressão idiomática que faz alusão, que faz referência à sua atemporalidade. Portanto, tanto Isaías como Miqueias, que são dois profetas da Taná, declaram com uma só voz, com um só espírito, que o Messias, sim, tem uma natureza atemporal eterna, antes de todas as coisas. E aí no Novo Testamento, não apenas Paulo, não apenas João, também Judas, em sua epístola, diz que ele é antes de todo o tempo e todas as coisas existem por ele. Em Judas 1:25, diz que ele é antes de todo o tempo. Perdão, aqui, desligou aqui. Então não é só Paulo e João, e eles não tiraram essa concepção de Enoque, não. Aqui é uma construção do próprio Fábio Sabino, é um achismo dele, uma dedução dele, e ele tem todo o direito. Porém, o critério para isso é um critério defasado, porque teríamos que selecionar todas as semelhanças de João e Paulo com a literatura enoquiana, e nós sabemos que são poucas as semelhanças mesmo em termos de comparação literária. Uma coisa criada antes do universo é Enoque. Só que os escritores do Novo Testamento, como João e Paulo,
fizeram uso disso. Não tem nada de revelação aí. Incorporação e adaptação. Ah, o senhor acredita. Então é isso aí. Não vem de Enoque porque o conceito de que o Messias é eterno, atemporal e incriado está presente na obra de Isaías e também de Miqueias, como eu bem provei aqui na leitura dos textos. São textos muito claros que tratam sobre isso. Para não citar outras referências do Novo Testamento, provando que os autores do Novo Testamento compreendiam a base do Antigo Testamento, essa atemporalidade também de Jesus. Como, por exemplo, o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, versos de 3 a 8, declara que Jesus, Melquisedeque, é uma teofania de Cristo. Essa é a conclusão que ele tem, iluminado pelo Espírito Santo, e que Melquisedeque não teve início, origem, começo de vida e nem fim de vida. Portanto, tendo sido feito semelhante, igual, espelho, exemplo do Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, é algo muito claro e explícito dentro do Novo Testamento, com base também na concepção teológica do Antigo.